Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Tem um ditado popular que fala que a gente tem que olhar para o que as pessoas fazem, não para o que elas dizem. Mas, na verdade, tanto aquilo que se diz quanto aquilo que se faz tem grande peso. E eu tenho estudado essa questão do que você fala e do que você faz. Porque a Bíblia é fruto da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você fala, está dizendo a Bíblia. E Deus é criador pela palavra. Aquilo que nós falamos é importante. Mas, se você não faz aquilo que você fala, não completa. Por isso que Tiago fala que a fé sem as obras é morta. Você pode crer em um monte de coisa, mas se você não fizer, aquilo não tem sentido, não tem vida. Hoje eu quero continuar com vocês falando sobre a nossa preparação para 2021. Preparando-se para 2021. E estamos num dia muito especial, né? O dia 15 de novembro, que é o dia em que, além da votação, nós temos o feriado, hoje caiu num domingo, né, esse ano, mas é o feriado da proclamação da República. Aliás, a eleição está nesse dia por causa disso, né? Quando, pelo menos antigamente, quando tinha o 15 de novembro, escolhia para fazer eleição. Porque nós estamos falando da República. República é uma palavra latina que quer dizer coisa do povo. Res publicas. Então, o publius, público, é o comum, é o do povo, é o de todo mundo, e res é a coisa. Então, república é a coisa, pública é a coisa de todos. Aquilo que é mantido por um grupo de muitas pessoas. E nós temos uma dificuldade de entender isso, porque a gente sempre acha que o governo é a pessoa que está sentada lá, nesse momento. Então, o governo da cidade, o prefeito, vai ser eleito aí, e aí então ele é o prefeito. Assim como o governador do estado, assim como o presidente da república. São as pessoas que mandam. Então, eles estão lá fazendo. E nós estamos aqui assistindo ou sofrendo as consequências positivas ou negativas. Mais ou menos isso. A Bíblia fala que essas pessoas, elas são os representantes. E o conceito da república diz que eles são a voz do povo naquele lugar. Então, é o conceito de mordomia, mordomo. Eles estão lá com um mandato, que é um encargo, que é uma ordem dada pelo chefe para lhe fazer aquilo, outro. E ele vai ter que prestar contas dessa mordomia. É bom dizer nesses momentos, porque depois a gente vai esquecer disso, né? Vai esquecer que o prefeito que a gente for eleger, agora ou no segundo turno, que aparentemente em São Paulo temos segundo turno, esse prefeito, ele não é o nosso chefe. Ele é o nosso representante. Nós não estamos escolhendo um chefe. Nós estamos escolhendo um subordinado. Nós estamos escolhendo alguém que vai trabalhar para nós. Alguém que está prometendo fazer isso, aquilo, outro, que está se propondo a agir de uma ou de outra forma, e nós escolhemos com essa forma, e aquilo que a gente escolher melhor vai ser o contratado. Nós somos o comitê de seleção, o RH da história, estamos escolhendo quem vai trabalhar para a nossa empresa, quem vai trabalhar para o nosso negócio, que é o nosso país, o nosso estado, e nesse 15 de novembro, a nossa cidade. Esse conceito é muito importante, porque aí você vai saber como vai cobrar essa pessoa. E não vai pedir, por favor, desculpe, estou atrapalhando, porque é ele que está lá recebendo para fazer isso de você, do seu imposto, da sua contribuição. Dia da proclamação da República. Nós temos como Igreja Cristã na Família uma frase que está se tornando cada vez mais relevante, é um dos temas para 2021, que é governo sem reis. Nós acreditamos no modelo bíblico em que não existe um dono. Não existe uma pessoa. Nós acreditamos no modelo, na Primeira República, tem até um livro que a Inês Borges, que foi aqui, nos acompanhou aqui com o EPI, né, com Educação para a Integridade, ela foi contratada para escrever esse livro para nós aqui,
que deu origem ao Instituto Renovo, a EPI, ela escreveu depois o livro dela mesma, uma tradução do livro em inglês, que chama República de Israel. E é um livro bem interessante, porque você compara o que era o povo de Israel com o conceito de uma república. E quando você para olhar o que aconteceu naquele momento em que Moisés tirou o povo do Egito e levou para a Terra Prometida, você vê que é uma das maiores mudanças e transformações geopolíticas da história. Porque nasce um povo que não existia, nasce um povo que tem uma forma de se organizar absolutamente diferenciada de todos os demais povos que existiam. Nasce um povo que não tem um rei, não tem o faraó, não tem o dono. Nasce um povo onde a classe dominante, que é a classe sacerdotal, todas as nações da Mesopotâmia, do Egito, todos os povos fortes, os hititas, que habitavam onde hoje é a Turquia, ali mais para o norte, todos esses povos que eram fortes, tinham reis. E as cidades tinham reis, eram cidades-estado. Israel não. E a classe dominante, que é a classe sacerdotal, que manda e desmanda, em Israel ela serve. Ela é proibida de ter bens. Ou seja, a tribo de Levi não pode acumular riqueza. Não pode ser dona da terra. Não pode mandar nos outros. Pelo contrário, ela depende do dízimo. E esse conceito de dízimo é a carga tributária de Israel, 10%. É uma minarquia. É a menor carga tributária da história, 10%. Se o nosso país chegasse nisso, né? Hoje no mundo, só Hong Kong que é uma minarquia, que tem uma carga tributária inferior. Os Estados Unidos foi isso no começo do século XX, hoje já não é mais. Os países da Europa há muito tempo. E o Brasil tem uma carga tributária europeia. Nós estamos aqui com 40% de carga tributária, 40%. Enquanto os nossos vizinhos aqui da América Latina estão com 15%, 17%, 20%. O que se paga de imposto em Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai, é metade do que se paga no Brasil. Que temos uma carga tributária escandinávia, mas não temos neve, né? Para não falar no resto, que também não tem aqui. Então, só tem Papai Noel, né? Papai Noel a gente elege 15 de novembro. O povo de Israel era totalmente diferenciado. Era um povo que tinha uma lei, que tinha uma regra. E essa regra era maior do que qualquer dominação, qualquer sacerdote, qualquer juiz. E depois, quando passaram a ter reis, a partir de Samuel, qualquer rei. A lei acima de tudo. Eles eram conhecidos como o povo do livro. Por quê? Porque eles obedeciam aquilo que estava escrito na Torá. Como hoje nós temos as constituições dos países. Então é um povo com constituição antes de qualquer outra nação no mundo. A maneira como Deus estruturou aquilo, eu podia gastar muito tempo falando sobre isso, que é fascinante, na República de Israel. Nós queremos, como igreja, ser uma igreja sem reis. Ou seja, eu sou o presidente da igreja, eu sou o presidente aqui da igreja que está na família do Butantã, também sou o presidente da igreja que está na família da associação, de todas as igrejas que estão na família. Isso quer dizer que eu sou o dono da igreja? Não. Quer dizer que eu sou o vice-cônsul aqui, o subapóstolo, escolhe o título aí? Não, o guru. Eu estou nesse lugar com a consciência de servir a todos. E com um mandato que se renova a cada 5 anos. Porque é um governo sem reis. Que é como Deus colocou para Israel. Mas Israel é uma figura do que vai acontecer. Aí você pensa, e o que vai acontecer? Como vai ser no céu? Porque lá, obviamente, nós temos Deus, né? O governo teocrático é o governo de Deus manda. E eu concordo absolutamente com o modelo teocrático. O problema é quem representa Deus na terra, né? Quem é o primeiro-ministro aí? Porque essa é a questão. E um texto que eu gosto muito, eu falo bastante com vocês sobre ele, queria ler aqui com mais vagar hoje, é um texto que mostra essa hierarquia na terra e no céu, que envolve a igreja. Então leia aí em sua Bíblia,
Efésios 1, a partir do versículo 19. Eu vou ler aqui na minha tradução, que é a Revista Corrigida, né? Ele está explicando no começo do capítulo 1, já falamos muito sobre isso na questão da vocação, quem é Jesus e o papel dele nessa história. E aqui, no versículo 19, ele fala: e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, de Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, nesse dia cívico que nós estamos escolhendo aqui nossos governantes, vamos lembrar quem nós somos como igreja. Esse texto aqui é muito, muito poderoso, porque ele está dizendo que Deus, num momento, vai colocar Cristo à sua direita nos céus. Jesus estava lá no céu, ele veio à terra, morreu, como Filipenses fala, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem, como homem foi morto na forma de cruz, como a forma mais ignominiosa que existia. Então ele foi lá embaixo, e aí Deus o levantou. E quando ele ressuscita dos mortos, ele volta para o céu e vai sentar à direita do Pai, à destra de Deus, no trono. Eu sempre falo sobre isso quando lembro aquele pedido dos filhos de Zebedeu, né, da mamãe deles, que foi lá pedir para Jesus para que um filho ficasse à esquerda e outro ficasse à direita, quando chegasse lá no céu, na hora da vitória. Todo candidato, uma vez eleito, vai começar agora a escolher o seu gabinete. No caso da prefeitura, os seus secretários. No caso do país, os seus ministros. E agora é a hora da disputa. Quem vai ficar perto, quem vai ficar longe, quem vai ganhar mais poder, menos poder, como é que vai ser a distribuição de cargos. Então aquela mulher, percebendo que Jesus era realmente o Filho de Deus, crendo nele, portanto ela era uma crente convicta, ela acreditava no que nenhum judeu, nenhum romano acreditava, ela sabia quem era Jesus, ela pensou: meus filhos vão ficar à esquerda e à direita, ministro da Justiça, ministro das Forças Armadas. E Jesus, com toda a delicadeza, falou: olha, não compete a mim saber quem vai ficar à esquerda ou à direita. Eu responderia assim: minha senhora, sabe quem fica à minha esquerda? Está pedindo para colocar o seu filhinho naquela cadeira. Sabe quem senta na cadeira? Deus. Porque se Jesus está à direita de Deus, Deus está à esquerda de Jesus, né? Você está pedindo para eu pedir para Deus sair da cadeira para que o Pedro sente aqui? Então, às vezes, a gente não tem noção das hierarquias. Mas no céu tem lá um trono, onde Deus está, e a sua destra, a sua direita, está em outro trono, onde está Jesus. E aí, cadê os filhos de Zebedeu? Onde eles estão? Na primeira fileira? Mais para a esquerda, mais para a direita? Esse texto diz que os filhos de Zebedeu e todos nós estamos sentados no trono com Jesus. Porque nós somos o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, que está sentada à destra do Pai, com os seus pés em cima da terra. Então, debaixo dos seus pés, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, embaixo do pé de Cristo, que é um membro do corpo, estão, e aí vem a listinha aqui que ele coloca: os principados, poder, potestades, domínios e todo o nome. Esse versículo eu leio com vocês bastante aqui, porque eu acho interessante essa sequência. E eu percebo que em algumas traduções eles mudam as palavras. Na tradução atualizada ele coloca principado, potestade e poder. Em outras traduções eles colocam, em vez de principado, colocam autoridade. Governo, autoridade. Em vez de principado e poder, ou potestade. Aí eu fui olhar lá no grego, lá como é que estão as palavras, né? Não vou gastar vocês com gregos, mas
só algumas palavras aqui. Eu faço essa listinha de baixo para cima. Primeiro, instância de poder aqui é o nome. Nome. Onomatos, no grego. Nome não é assim, Paulo, Pedro, Tiago, João. Nome é quem é você. Então, quando você dá aquela carteirada dizendo, sabe com quem está falando? Você está colocando o seu nome como uma autoridade naquela situação. O nome da sua família. Eu já contei essa história aqui, né? O do Brasil nós temos nomes de famílias tradicionais, né? Silveira Prado, Matarazzo, não é tão tradicional assim, mas se tornou depois, né? E nomes das famílias que vieram desde a época da colonização portuguesa, os donos das fazendas, os nomes dos poderosos, que a gente chamava de quatrocentões, né? E eu sou aqui, sou Oliveira, né? Oliveira tem bastante, né? Só perde do Silva. Eu conto essa história. Uma vez, na época em que eu trabalhava com a Bolsa, a gente abriu o escritório da Bolsa em Londres. E eu, então, fui contratar uma gerente para poder ser a nossa gerente lá em Londres. Eu era o diretor, vice-presidente. E contratamos uma australiana que morava em Londres há muito tempo, conhecia todo o mercado lá. E faz parte do processional lá, quando começa a autoridade que foi designada lá, da Bolsa, apresentá-la para o embaixador, para a comunidade brasileira lá da Inglaterra. Então, marcamos uma reunião na Embaixada Brasileira em Londres, que é a primeira embaixada do Brasil, o país que primeiro reconheceu o Brasil como nação foi a Inglaterra. Então, a embaixada mais antiga que o Brasil tem é a Embaixada de Londres. E no salão principal deles, tem uma galeria com os quadros pintados a óleo de todos os embaixadores que já foram embaixadores brasileiros em Londres, desde o primeiro, em 1822 até hoje. Então tem a parede toda forrada de quadros, né? Enquanto estava esperando o embaixador, ela ficou lá, a Catherine ficou lá olhando, aí eu estou com um monte de gente. Ela falou para mim, puxa, sua família é importante, hein? Falei, como assim? Não, sua família é muito importante. Quantas pessoas aqui? Oliveira. Então, na cabeça dela, ela pensou, como todo mundo pensa, bom, esse cara deve vir de uma família aí, né, que você vai falar, Rockefeller. Opa, esse cara... Falei, minha família é muito importante, muito importante. Por quê? Porque é o nome. Quando você fala o nome, você já imagina a força que a pessoa tem. O famoso, você sabe com quem está falando. Então, a primeira instância de autoridade vem das famílias e daquilo que o nome delas representa. Em segundo lugar, nessa listinha aqui, estão os domínios. Esse domínio, ele tem a ver com uma extensão territorial. Ele tem a ver com... cadê a palavra aqui? Vem de kyrios, kyriótetos. Bonito, né? Kyriótetos, domínio. Então, o kyriótetos vem de kyrios, que é senhor. Os ingleses usam essa palavra, né? Quando você fala sobre o dono do seu apartamento, né, que a gente chama de locador, eles chamam de landlord, que é o senhor da terra, né? Landlord. Quem é o seu landlord? Quem é o senhor da sua terra? E esse lord é o kyrios, né? Senhor. Então, o senhor da terra é o que tem o domínio. É aquele nome que, registrado no cartório, dá autoridade sobre aquela jurisdição. Então, em toda a terra do Brasil, tem um nome que está lá guardando aquele domínio. É uma influência humana. Eu já disse isso também, repito sempre aqui. Toda vez que eu volto para São Paulo de noite, de avião, e você vai pousar na cidade, entra a cidade, aquela multidão de luzinhas, você vê a megalópole que é São Paulo, né? Os gringos ficam impressionados, porque não há muitas cidades no mundo do tamanho de São Paulo. Então, quando ele olha aqui, ele falou, uau, isso aqui é grande, né? Já vem aqui pensando que vai encontrar uma selva, né? Já me perguntaram quanto custava um macaco, se eu podia comprar uma cobra para ele. Acho que não está entendendo onde é que eu estou morando. Então, cada janelinha daquela, eu fico pensando, cada luzinha dessa aí é um cômodo que vale 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, cada luzinha. Quanto dinheiro tem aqui, né? Propriedade
na terra, imobiliária, São Paulo, o domínio. Os donos das fazendas, o dono da terra. Então, a instância de governo na terra se faz com nomes de pessoas e posses que elas possuem, lugares que elas estão. A igreja está acima disso, hein? Depois vem a terceira palavra, que é aí que mudam as traduções, né? Que na nossa tradução aqui está como poder. Mas lá no grego é o exousias, que tem a ver com... Não, desculpe. A terceira é o poder, que em algumas traduções está potestade ou poder, que é a palavra famosa aqui de poder, que é dunamis. Poder. E aí quando eu olho esse poder aqui, eu vou falar um pouco mais para frente, tem várias palavras gregas para designar esse poder. O que significa poder? Tem o poder do lado sobrenatural, tem o poder do lado físico humano, né? Aqui ele está falando do lado físico. As pessoas têm força para fazer as coisas. Depois tem o que, em algumas traduções está em poder, outras potestades, que é a autoridade, que é o exousias. A autoridade tem o poder judicial de decisão. E o último é o principado, que é o arques. Esse arques aqui é o que começou, o início. Quando você vê João 1:1, que fala, no princípio era o verbo, esse princípio lá é arques. É o equivalente grego do Gênesis 1:1, que é o Bereshit. E eu pensei, mas o que tem a ver princípio com essa relação aqui? Por que chama de principado? Porque é no sentido de o que vem primeiro. O primeiro, o maior, o maioral, o número 1. Esse é o principado. Então você vê que nessa relação nós temos aqui pessoas, lugares, e aí já o terceiro é uma coisa que não é imanente, né? Poder. No sentido do poder não é uma coisa, poder é uma condição. E ao longo da história, também não vou gastar tempo aqui com isso, mas é interessante, ao longo da história, esse poder, ele estava na mão de uma pessoa, que era o rei. Dele emana o poder. Aquele faraó lá no Egito tinha o poder. Ou o príncipe das cidades-estados, onde Israel foi, onde era Canaã, tinha o poder. Moisés não tinha o poder. Ele era sacerdote. E com a evolução da civilização, as pessoas foram percebendo que os reis não dá muito certo não. Aquilo que Samuel falou quando o povo pediu um rei, ele disse, olha o que estão pedindo alguém que vai cobrar imposto para poder ele ganhar dinheiro em cima de vocês. Não vai trabalhar e vai pegar o seu dinheiro, que é a eterna discussão das casas reais aí. Na Inglaterra sempre discute isso, a família real não trabalha, não tem profissão, eles simplesmente ganham dinheiro do Estado. Eles têm o direito divino, real, de receber uma mesada, que nasceram reis. Então Samuel falou, cuidado com esse povo aí, porque ele vai pegar os seus jovens para trabalhar para eles, para fazer o seu exército, vai pegar as suas mulheres para serem mulher dele, vai tratar as coisas dele com É isso que vocês querem? Depois de muitos séculos de vendo que não estava dando certo isso mesmo, já no século XVI, XVII para XVIII, começam a humanidade a pensar em como estruturar melhor essa história. Por isso que eu falei a história comprida, não sei se vocês já leram alguma coisa do John Locke, né? O John Locke é um escritor inglês que começa a pensar nessa história de governo pela primeira vez, século XVII, 1650 para frente, idealizando como deveria ser um Estado. E na sequência vem o Montesquieu, que é o primeiro cara que fala dos 3 poderes, que é como nós temos hoje aqui a nossa estrutura de civilização. 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. 3 poderes independentes, em que a maneira como escolhe aquela pessoa varia de cada um deles, e que estão lá junto ou separadamente com o rei, mas tomando conta da nação. Essa palavra poder aqui, ficou na minha cabeça aqui. Porque depois do poder vem a potestade, que é uma entidade espiritual que tem controle e comando.
e depois vem um principado. Então, quando a gente olha no ponto de vista mais bíblico e espiritual, eu tenho pessoas que têm nomes, eu tenho estruturas de poder físicas, que são as coisas que nós temos registradas no nosso domínio, as empresas, as casas, as fazendas, e em cima disso tem um poder. Lá em Brasília tem uma praça, a Praça dos Três Poderes, e nessa praça estão lá um olhando para o outro, o poder executivo, legislativo e judiciário. Não é uma coisa que você pega, mas aquele poder pode infernizar a sua vida. O legislativo inventa uma lei que aumenta o imposto. Você vai ter que pagar. O judiciário julga que agora as famílias têm que ensinar para os seus filhos educação sexual aberta. E aí ele vai ter na escola aquela... O presidente resolve que a taxa de juros vai ser isso, vai aquilo, que o tamanho do governo vai ser esse, vai ser aquele, que vai vender ou vai comprar, e de acordo com as decisões que ele toma, a economia melhora, piora, você perde o emprego, as empresas saem do país ou vêm para cá, por uma decisão dele. Essas pessoas têm o poder de acabar com a sua vida, ou de melhorar muito. Esse poder está aí solto no ar. E acima delas, quem está acima delas? Para quem que o presidente recorre quando ele está com medo? Bom, se fosse como governos anteriores lá, governo Collor, outros mais, recorria para obras espirituais. Todo presidente tinha lá um assistente de feiticeiro de plantão para fazer os seus trabalhos, para cobrir os seus problemas, para discernir as suas coisas. E quando tem um presidente cristão, ele recorre a Deus. Ou pelo menos diz isso, né? Pede oração. E a Bíblia fala, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de, numa cerimônia lá que me convidaram, conhecer o presidente Carter. Com ele, com a mulher dele lá, então eles começaram a ter uma rápida conversa, e ele estava falando, ele veio aqui para São Paulo receber uma comenda do governador do estado, e eu fui chamado lá na reunião. E ele estava falando então da época em que teve o acordo de paz com Israel, Irã, as questões, a guerra no Oriente, que foi uma época difícil que ele viveu lá, com os refugiados americanos em Teherã. E quando ele estava falando sobre esses assuntos, ele falou assim, olha, teve uma noite que a gente conversou, não deu certo. Então sabe o que a gente fez? Chamei todo o nosso staff que estava lá, né, os ministros americanos, falou, essa noite vai ser vigília. Todo mundo se ajoelhou e passou a noite lá orando para poder dar certo. E no dia seguinte, eles fizeram um acordo de paz. Fala, puxa, o presidente dos Estados Unidos fez uma reunião de oração para poder conseguir um negócio. O Carter, ele é um cristão, profundamente cristão, sempre. E um grande defensor dos direitos humanos. Então, é um poder humano dizendo, eu estou debaixo de um poder divino, espiritual. Eu reconheço que há uma potestade aqui que tem que ser guerreada contra ela. É uma questão sobrenatural. Discernir o ambiente espiritual em que nós estamos como país. Há uma batalha espiritual forte acontecendo pelos corações e mentes dos nossos filhos. E a igreja está no meio desse negócio. E acima disso tem um príncipe. A Bíblia fala de dois príncipes, né? O príncipe deste mundo, Jesus falou não tem nada com ele, e Jesus, que é o príncipe de Judá. Como Isaías falou, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Príncipe da Paz. Então Jesus é um príncipe. O diabo é outro príncipe. E havia uma batalha de príncipes, dois querubins brigando, olhando um contra o outro para a arca. E a vitória de Jesus sobre o inferno, sobre o diabo, a ressurreição de Cristo, o vencer a morte, significa que o outro principado perdeu. Eu também não vou ler aqui Apocalipse 13, que mostra houve batalha no céu, Satanás, o dragão e seus anjos, e Miguel e os seus anjos, e os santos brigando, e pelo sangue do Cordeiro houve vitória. E o diabo perdeu e foi arremessado do céu, e veio para a terra, e ai dos que habitam na terra, porque seus dias são poucos. Então, essa batalha dos principados perdeu. E agora esse príncipe
vai se sentar um momento à destra do rei e vai entregar para ele, como nós vemos em 1 Coríntios, toda a autoridade, todo o poder, toda a glória ao Pai. Então a história de poder do mundo é essa. O diabo usurpou, o diabo roubou, o diabo conquistou o que era para ser para Deus, e agora Jesus está retomando. Está retomando na sua vida, está retomando na igreja e está retomando na sociedade. E vai retomar tudo? Não. A Bíblia é clara em dizer que no final dos tempos a maldade vai aumentar. O coração, o amor no coração vai esfriar. Os escândalos vão se suceder e as pessoas vão desistir. E que se for, a pressão vai ser tamanha que, se possível, até os próprios escolhidos seriam perdidos. Nós vivemos esses tempos. Então nós, como igreja, estamos num momento em que nós temos que tomar muito cuidado no esfriar da fé. E essa pandemia, essa crise, esse momento de afastamento físico, ela está trazendo um afastamento espiritual também. Então você está aí me assistindo em casa, nada contra isso, pelo contrário, queremos que mais pessoas possam ser atingidos pela palavra através do streaming aqui. Mas muitos que poderiam estar aqui nessas cadeiras, não estão. E não é porque está no grupo de risco, não. Tem gente, inclusive, que já pegou e já soltou, né? Já está imunizado, mas é mais fácil ficar em casa. É mais confortável, é mais simples. Então você vai se acostumando, vai esfriando. Os jovens são bombardeados com uma brutal quantidade de ideologia do mundo. Se você for olhar a nossa mídia, ela só vai dizer contra. Ela é totalmente enviesada. Uma das maiores perdas que nós temos como sociedade é da isenção da imprensa, que pelo menos existia um pouquinho há um tempo atrás. Agora não tem mais. Todos estão defendendo uma agenda oculta. E você tem que descobrir qual que é aquela agenda. Você tem que tomar muito cuidado com o que você consome. Mídia social, ela reforça o que você está procurando. Então, radicaliza a sociedade. Gente só respirando ideias antirreligiosas e gente religiosa só respirando ideias fundamentalistas. E vai criando, então, uma disparidade na sociedade. Nós vivemos esses tempos em que, afinal da história, é cristianismo sendo rechaçado, perseguido. Mas há um poder aqui, há um dunamis. Então eu fiquei pensando, o que é esse poder? E eu descobri que, aqui mesmo em Efésios, no capítulo 6, ele fala assim: a armadura de Deus. A partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa história final do capítulo 1, em que Jesus está sentado no trono com tudo debaixo dos seus pés, ele não aconteceu. Nós estamos nessa guerra. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Nós não estamos lutando contra nomes e domínios. Nós estamos lutando contra principados e potestades. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Não é contra carne e contra sangue. Não são pessoas que são nossos inimigos. São ideias e conceitos que estão no nível dos poderes, e são entidades espirituais que estão no nível de potestades e principados. Hostes espirituais da maldade. Então existe um exército de espírito do inferno que está guerreando contra você. Ele quer ganhar o seu entendimento. Ele quer conquistar a sua mente. Ele quer que você pense como eles pensam.
E por isso Paulo, lá em 1 Coríntios 10, fala que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E essas fortalezas são pensamentos para levar cativo a Cristo todo entendimento. Portanto, a sua maneira de pensar tem que ser cristã. A sua maneira de olhar tem que ser cristã. Mente de Cristo. E se você deixar essas hostes espirituais da maldade dominam a sua forma de ver. E você começa a achar que o diabo tem razão, que o mundo tem razão. Você começa a pensar que Deus é um ser injusto, radical, extremo, que não é bem assim, que esse versículo não é bem assim, aquele outro também não é bem assim também não, que tem que fazer uma revisão de tudo isso. Cadê o nosso amigo? Poder. Precisamos entender esta batalha na nossa mente, que não é contra a carne e contra a sangue, e portanto não temos que fulanizar a guerra. Quando você coloca o nome de alguém, porque é um político que não pensa como você pensa, porque é um líder que não pensa como você pensa, porque é um pastor que fala que você não acredita, começa a batalha humana. E aí vem uma perseguição. Não tem nada de cristianismo nisso. Mas as ideias, elas têm que ser combatidas. E aí então, eu fiquei pensando, obrigado. Que maravilha. Olha o que a Bíblia diz aqui sobre o nosso papel como cristãos. Tiago, capítulo 4. Eu vou ler aqui os versículos 10 a 12. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então aqui esse texto está dizendo que nós cristãos não somos legislativo e não somos judiciário. Esses três poderes têm o seu equilíbrio. Não somos nós que fazemos as regras, e também não somos nós que julgamos as pessoas. Parece óbvio, mas quando você começa a ler a Bíblia, como tem versículo que fala isso? E como é a nossa tendência de querer ser o legislativo e o judiciário do céu? A gente quer criar a regra que vai salvar ou que vai condenar. A gente quer remendar a Constituição. A gente quer mudar a Bíblia, que é a Constituição. Não sou legislador. Não é o meu papel fazer lei. Eu tenho que obedecer a lei. Eu tenho que observar a lei. Eu tenho que observar na dimensão em que ela tem, na profundidade que ela tem, na aplicação que ela tem. E essa é uma arte, para não fazer de uma maneira burra, mas não alterá-la porque eu não concordo. E na hora em que alguém faz alguma coisa de errada, eu também não tenho que julgar ele. Porque eu não sou juiz de ninguém. E Jesus falou isso, você não julgue a ninguém, e nem se julgue a si mesmo. Que autoridade eu tenho para dizer que alguém está certo ou está errado? Eu não posso nem dizer se vai para o céu ou não vai. A Bíblia fala que quando você tem o trigo e o joio plantados juntos, a tendência é querer arrancar o joio. Mas o que Deus manda é não arranca. Deixa crescer junto. No final, os anjos vão separar trigo e joio, o joio será queimado e o trigo será aproveitado. Então nem isso eu consigo dizer.
Quem é trigo, quem que é joio. Então temos que tomar muito cuidado para não sermos legisladores que queremos alterar a palavra de Deus, que acaba virando uma heresia, ou juízes que queremos dizer quem está certo e quem está errado, que acaba virando uma perseguição política, perseguição religiosa. Então, quando alguém quiser a sua opinião sobre alguém, você diz: eu espero que essa pessoa faça o melhor. Eu creio em Deus, que Deus vai mostrar e iluminar o caminho. Não emita um juízo. Quando um não cristão quer que você fale mal da igreja, ele começa dizendo isso: não faleis mal uns dos outros. Tem coisas que igrejas fazem que eu não concordo? Muitas, por isso que eu não estou lá. E aqui na nossa igreja tem coisas que eu também acho que devia ser diferente, também acho. E aí eu falo. E se eu for voto vencido? Se eu for voto vencido, eu me submeto. É assim que funciona. Porque senão eu virei rei. O que eu falo é a verdade absoluta. Bom, mas e quem disse que eu estou sempre certo? Então eu posso estar errado. Então eu falo. Não fui ouvido? Me submeto. É assim que a Bíblia diz. Nós não devemos nem criar leis, nem julgar pessoas. Só isso vai dar uma tranquilidade ao povo muito grande. Mas sabe, a Bíblia vai mais para frente. E esse é o último texto que eu leio com vocês aqui, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Esse capítulo é muito importante, porque ele começa falando, e o começo dele é muito conhecido, sobre os dons espirituais. Os 9 dons do Espírito Santo. Eu não falei aqui, mas quando você lê vários textos da palavra, você vê que quem vai julgar e quem vai mudar a regra é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo estão lá para julgar, para fazer cumprir a lei, para acrescentar coisas. Jesus falou: ouviste que foi dos antigos, eu porém vos digo. Ele tinha essa autoridade, ele tinha esse poder, ele era o legislativo. E quando termina, ele fala: ninguém acrescente nada sobre essa palavra. Então Jesus mudou as regras, ampliou-as, deu nova dimensão. A reforma constitucional foi feita. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra fala que Deus deu a Jesus o poder de julgar. E Jesus disse: eu não vou nem julgar, quem vai julgar é a minha palavra. O que eu estou falando vai julgar. Então, judiciário e legislativo estão no céu. A minha pergunta é: cadê o executivo? Porque quando nós pensamos em Deus, nós pensamos no executivo. Deus tem o poder, Deus tem a força, Deus manda, Deus faz. Deus é o governador, Deus é o presidente, Deus é o rei. E tudo é verdade, só que tem um grande segredo nessa história da igreja. Deus abriu mão do poder executivo. Esse é o segredo oculto pelos séculos, que o diabo não entendeu. Deus disse: eu não sou o executivo, não. Eu vou velar pela minha palavra. Deus é fiel ao que Ele disse. Ele criou a Constituição e Ele vai obedecer a Constituição que Ele mesmo criou. Porque Ele criou uma palavra que Ele não volta atrás. A palavra de Deus limita ao próprio Deus. E foi isso que o diabo pensou: bom, se Deus se limitou, o problema é dele, eu não vou me limitar. E ele ficou ilimitado, ficou sem controle, ficou sem governo. Mas Deus tinha um plano maravilhoso de levantar um corpo. E esse corpo que é a igreja ia fazer tudo isso. Então aqui em 1 Coríntios 12 ele fala: eu não quero, Paulo dizendo, eu não quero que você seja ignorante só. Compreender o que Jesus falou. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E esse Espírito, Ele vai distribuir os dons como Ele quiser para cada um, conforme o que for útil, útil para esse corpo. E Ele então dá 9 dons espirituais, são muito bem estudados, principalmente pelos pentecostais, e às vezes são meio esquecidos pelos tradicionais. Ele cita aqui os 9 dons.
começando com palavra de sabedoria e terminando com interpretação de línguas. Falando, o Espírito Santo cuida disso. E esse dom é para que você faça a obra. Mas aí na sequência, ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, a igreja é o conjunto de todos os que creem. Mas não é uma reunião como essa, em que tem um monte de gente sentada em cadeira. Não é um auditório, não é uma massa, não é um estádio. A igreja é um corpo. Ou seja, cada um desses membros está em um lugar específico e cumpre uma função específica. Portanto, se você é cristão porque houve uma live de igreja, se você é cristão porque você conhece muitas palavras de muitos pastores, se você é cristão porque você adquiriu muito conhecimento de ler a Bíblia, eu quero dizer que você não é cristão. Porque você só vai ser cristão se você for parte do corpo de Cristo. E se você é parte do corpo de Cristo, você está em algum lugar desse corpo. E você tem uma função que só esse lugar pode executar. Se você não está fazendo nada no corpo de Cristo, você não é corpo de Cristo. Não se iluda. Portanto, você pode estar sentado na poltrona de sua casa, você pode estar sentado numa cadeira da igreja. Você continua sentado. O corpo de Cristo está em pé. Ele está fazendo, ele está trabalhando, ele está funcionando. E aí ele explica aqui que o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Essa palavra é muito importante, porque nós temos preferências, nós temos gostos. Você pode gostar mais de me ouvir, pode gostar de ouvir mais um outro pastor da igreja, ou um outro pastor de outro lugar. Você pode gostar mais de trabalhar com obras que mexem com as mãos, de fazer alguma coisa, de prestar um serviço. Você gosta de gostar mais de coisas mais espirituais, de orar, de buscar, de estudar. Você pode gostar mais de cuidar de pessoas para que elas se desenvolvam. Você pode gostar mais de trazer pessoas para que elas se convertam. Os dons são variados. As funções são diferenciadas. Nós somos diferentes uns dos outros. E isto é o que faz o corpo. Então a tendência é falar, olha, eu gosto disso, então de Jesus só quem gosta disso como eu. Está dizendo, todo o corpo tem que ser orelha. Se todo o corpo fosse orelha, nós seríamos burros. Tem um alemão lá no fundo. Nós não podemos uniformizar o corpo. Nós temos que manter a unidade do corpo. E a unidade é a diversidade. A razão pela qual a mão é mão é porque os 5 dedos são diferentes. Cada um tem um tamanho. Cada um tem um lugar. E parece que esses 4 aqui se juntaram para brigar contra esse um aqui. Fala, nós somos melhores, nós somos maiores. Nós não precisamos de você. Você não é espiritual. Você não é como a gente. Mas se não fosse o polegar em contraposição aos demais dedos, nós não teríamos a capacidade de pegar coisas. A grande diferença de um homem para um animal é que ele tem essa mão desse jeito. Deus criou assim, cada um no seu lugar. Aqui nesse pulso, existem 8 ossos. 8 ossos. Pequenininhos, cada um com uma função. E se eles não estivessem aí, eu não conseguiria girar a mão. Eu não conseguiria torcer e pegar. Eu não teria mobilidade. Deus criou o ossinho do pulso, Deus criou o fêmur. E não há um mais importante que o outro. E Deus criou os ossos,
que são vivos, mas parecem que estão mortos. Uma célula óssea, dura, resistente, inerte, parece um galho seco. E Deus criou uma célula nervosa, vive dando piti, chilique, célula nervosa. Tem um monte de célula nervosa na igreja. Sabe o que você tem que fazer com a célula nervosa? Você tem que cuidar com todo carinho. Porque quando morre uma célula nervosa, ela não se reproduz mais. Tem que tomar muito cuidado com uma célula nervosa, ela é fundamental, porque ela transmite impulsos elétricos. Já a célula da sua pele, eu estou pregando aqui, milhões de células das nossas peles morreram e milhões nasceram. Ela está continuamente produzindo. O corpo é diferente, ele é diverso, mas ele tem que ser uno. Então ele coloca aqui algumas condições. Os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários, os nossos pequenos ossinhos. Os que reputamos serem menos honrosos, esses honramos muito mais. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Portanto, se você é o espiritual, se você é o mais antigo, você tem que aguentar melhor o outro. Se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Você já deu uma topada do mindinho do pé na cadeira? Tem uma poltrona lá em casa que ela é muito maravilhosa. Ela tem os pés dela são uns arabescos de metal assim. Então, bonito, né? Só que não é prático, porque os pés dela são para fora. Então, não é uma cadeira que os pés estão na linha vertical, eles são... Então, quando você está andando e não percebe, você não está olhando para aquilo. Porque o olho, ele infere coisas, ele olha distâncias e ele calcula e você nem sabe disso. Quando você sobe uma escada, você não está olhando os degraus, mas o olho está pensando, esse degrau desse tamanho, tem tal. Então, ele está mandando o pé, o cérebro está mandando o pé aumentar ou diminuir o passo. Quando essa maravilhosa poltrona aparece no caminho, o olho acha que o pé é normal. Aí eu vou lá e dou uma topada nela, com o dedinho. Quando vem aquela dor, o corpo inteiro padece. Então o que acontece quando o corpo padece? O dedinho fica lá pulsando, mas a sua boca emite um gemido inexprimível. Que se você não se converteu... Aí nós vamos ver quem é convertido, né? Que você fala, glória a Deus. Ou você vai falar... Então a sua boca participa berrando daquela dor. As mãos vão ali abraçar o dedinho. Os olhos fecham. Até sai uma lágrima. Você se encolhe todo. E quando alguém pergunta o que aconteceu, você fala... Porque você é uma coisa só. Acontece isso na igreja. Ou se a pessoa desapareceu do culto, você fala, irmão, não veio mais, é mesmo, né? Puxa. Ninguém sofre, ninguém padece, ninguém se preocupa. Quando alguém não vai na sua pequena família, você liga para ver o que aconteceu. Você mostra que está conectado, ou é cada um por si, Deus por todos? Se nós queremos ser o corpo de Cristo, que vai sentar à destra de Deus para julgar os principados e potestades, nós temos que nos unir, nós temos que nos interconectar, nós temos que sofrer uns com os outros, nós temos que parar de falar mal uns dos outros, nós temos que pôr em evidência aqueles que não estão em evidência. E eu quero orar com vocês aqui agora então, para que esse exercício cívico lá fora também valha para dentro. Você está escolhendo quem vai ser o prefeito, quem serão os vereadores. Esses já estão escolhidos. O prefeito não vai ter um segundo turno. Essas pessoas, elas estão nos representando. Você está no controle. E duplamente, porque você é igreja. Então, na hora que a igreja se reunir para orar, o governador tem que abaixar a cabeça. Porque ele está debaixo dos nossos pés. Isso quer dizer que nós somos uma sociedade
de não mais laica? Não. Quer dizer que nós, como igreja, sabemos o nosso poder. Poder da oração, poder da intercessão, poder do ambiente do ar, das potestades no ar. Nós temos que orar para que esses homens e mulheres que estão colocados nesses lugares não estejam debaixo da influência do mal. Porque na hora deles escreverem leis e fazerem votações, existem perturbações espirituais. E esta é a hora de orar. Não é votar e esquecer a pessoa. Tem que mantê-la lá. E se você votou num cristão, você tem que orar muito mais por ele. Porque se ele for cristão, ele não pode obedecer à voz do partido. Vai ter guerra, meu. E na hora em que o partido puxar para um lado e que for contra a convicção de fé dele, ele vai ter que puxar por outro. Nós vamos ter que interceder. Quando Daniel viu que a coisa estava preta, ele pediu para os amigos dele: ora aí, porque Deus tem que dar um livramento. Nós temos que interceder pelas nossas autoridades. Começa hoje esse processo. E dentro da igreja, nós temos que nos cobrir, guardar, cuidar. Nós temos que saber que somos mãos e braços de Deus. E no final do capítulo 12, ele repete as funções espirituais. A uns, pois, versículo 28, a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores. Ele mistura com Efésios aqui, você viu? Depois, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Nós queremos que isso tudo aconteça aqui dentro da nossa igreja. Nós queremos ver essas funções vivas dentro do corpo. Nós queremos ter uma reunião quente. Nós queremos pessoas sentindo o Espírito Santo, mesmo não estando presentes aqui nesse lugar. Nós queremos orar para que o Senhor nos use como igreja e nos prepare para aquilo que Ele tem para nós no ano de 2021. Nós estamos sendo eleitos. Nós somos a nação santa, geração eleita, para ocupar uma posição de maior destaque do universo, à destra de Deus. Então eu queria que nós orássemos aqui agora. Feche seus olhos.